Bem-vindos a mais um podcast do Jornal e Editora Alecrim, nosso podcast, videocast, né? E a gente já entra aqui em tempo de risadas, de alegria, de brincadeiras, porque é isso que é da vida, não é verdade? Com certeza, é maravilhoso. Rir faz a gente muito mais feliz. Isso aí, como vocês podem ver, estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, Eliana Rezende. Olha só! Muito obrigada, eu tô assim, mas muito metida besta por essa E aí, pode falar assim. Eu costumo dizer o seguinte, que o riso é contagioso. E a melhor contágio que a gente pode ter é justamente o contágio do riso. Que a gente leve para todos vocês também esse nosso riso. É essa nossa alegria. Nossa alegria, né? E que ela se transforma em felicidade, que é Quer coisa melhor? patamar. Quer coisa melhor? Não, e eu tô feliz da vida estar aqui, porque eu conheço essas pessoas. Meu amigo Alan, minha amiga Cláudia, meu amigo Gustavo. Faz tempo e admiro e tenho loucura por eles. Muito obrigada, e a gente também. Todo mundo, são todos fãs e fãs. Isso, Fãs isso. E pra você que entrou aqui no canal agora, não tá entendendo muito bem, então vamos lá, a gente traz aí todo domingo pra você, eu entrevistando aí uma pessoa, um artista, uma figura diferente, alguém que tenha personalidade, alguém que tenha uma boa história pra contar, e nada melhor que Eliana Rezende, que vai contar hoje pra gente a sua história, né? E eu não tenho dúvida que tem muitas histórias. Nossa Senhora! Olha, gente, a minha história começa há 30 anos atrás, aqui em Teresópolis. Você veio pra cá 30 anos atrás? Mas você era de onde? Do Rio? Do Rio, de Copacabana. E por que você veio pra cá? Menina, porque eu tinha ido morar em São Paulo casada e aí me divorciei. E meus pais tinham vindo pra Teresópolis. Falei, vou também. Opa! Aí vim embora pra cá e amei essa cidade. Primeiro eu fui ser gerente da Calói. Jesus, primeiro emprego. Da Calói, onde que era a A Calói? Calói era na rua da antiga telefônica. Ali na Telé? Isso atrás da mesmo, Telé? na Djalma Monteiro. Era chamava Bike Serra. E eu amava aquilo ali. Que coisa boa. Então, quer dizer, eu antes tinha trabalhado só como enfermeira lá em São Paulo. Você era enfermeira e mudou totalmente de profissão. Mudei. Então, quer dizer, eu já fui. Mas continua na saúde. Porque bicicleta, né, gente? Eu já Imagino fiz que um monte de muitos coisa. ciclistas aqui da cidade devam conhecer você nessa época. Me chamaram para ser candidata a vereadora, a moça da Calói. Eu não quis, tô fora. A moça da Calói, tá E vendo? a Calói autorizou. Ah, meu Deus! Mas eu não quis, não. E por aí foi, continuou. A Calói depois a SEDAI me chamou e eu fui ser chefe do protocolo da SEDAI. E aí eu tive uma trajetória de trabalho aqui, Cláudia, meus amigos. Mas assim, eu não sei qual foi o mais legal. É difícil E sempre com essa escolher. energia boa. Sempre, eu sempre adorei todas as coisas que eu fazia. Quando eu estava na SEDAI, foi que o Leonardo, nosso atual prefeito, que era secretário de Educação, me chamou para trabalhar com ele. Ele me chamou, ele era também chefe de governo. Então ele me chamou lá, eu falei, Léo, mas acontece que você está me oferecendo um das um a um salário só. Aí eu não posso ganhar isso só. Ele falou assim, faz mal não, Liana, eu arranjo. Eu falei, sério? Ele falou, eu arranjo. Eu falei, tá bom, então eu topo. E fui trabalhar com criança, que foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Trabalhou nas escolas. Nas escolas eu fazia entrevista a respeito dos eventos com as crianças. Ah, que legal. Então era muito bonitinho demais. E você sabe que isso, Eliana, é uma coisa com a qual o Alecrim trabalha bastante. Porque nós temos a questão da literatura, né, que a gente fomenta verdade. a cultura de um modo geral, mas especialmente a literatura e os autores independentes. E uma boa parte desses autores são autores de livros infantis. Eu sei. E a gente leva esses livros para as crianças das escolas
principalmente das escolas públicas, mas também de algumas escolas particulares. E a gente muitas vezes conta a história. A Claudinha é uma contadora de história, uma exímia contadora de história. O Gustavo nem tanto. Tá aprendendo, tá Conta o caos, ainda não conta história. Mas é uma coisa, você está falando aí e eu tô nos enxergando. Imagine se a gente tivesse tido a oportunidade da Eliana fazer entrevista dos nossos projetos de contação de história. Olha que coisa maravilhosa. E as crianças surpreendem a gente. Verdade. Principalmente São as crianças espontâneas, de né? hoje. Sabe, antigamente a gente era mais contido. Eu não era, não. Mas as crianças eram mais contidas, tímidas, mais tímidas. Mas hoje não. Eu ficava com medo, era disso, das respostas. Eu falei, eu tenho que estar preparada. As né? crianças geralmente são muito Porque autênticas são e espontâneas, demais, né? espontâneas. É. Aí, uma vez tinha assim, uma mesa como essa. Aí eu fui indo, eu falei, e você, menina? Ele falou, não sou menina, sou menino. Eita! Eu falei, como é que eu conserto? Eu falei assim, não, porque eu pensei que eu estivesse falando com ela. Ele falou, tá bem. Tá vendo? Que aperto que eu passei. Eles estavam vestidos de índios, que era a comemoração do dia do índio. Então, gente, era muito engraçado. Então, esse tipo de coisa, aí eu de repente mudava da água pro vinho. Aí acabou o ano, acabou os 4 anos. Aí eu fui para cultura. Primeiro com Márcio de Paula. Era o secretário. Nosso presidente da SOARTE. Um abraço, tem que vir aqui também dar um Olha, um beijo grandão. Já eu deu devo esse homem. A dica do dica nosso do próximo entrevistado aqui no podcast. Ele é bom para Ele é ótimo, entrevistar. ele é ótimo. Ele era bom. muito criativo e quem cuidava dos eventos era eu, mas ele tinha ideia e eu confeccionava, dava um jeito, eu arranjava patrocínio, eu fazia um monte de coisa e ele adorava. Aí depois foi a Cléo, passou a Cléo Jordão. E a Cléo também era. Que a gente pode trazer aqui também. Outra personalidade raríssima. Ó, Cléo Que mora fala aqui, ó, no que é nosso uma coração. delícia. Então, quer dizer, eu tive grandes mestres. Então, se a Eliana aprendeu alguma coisa, gente, é porque eu tive. Cara, eu conheci Gustavo por causa da Cléo. Olha só, tá vendo? Ó, tem muito tempo. Então, quer dizer, Ala já não foi. Ala foi antes, lá na esquina. Na Parque Regada. Olha, contando os caos aí, gente. Contava Pra que regar, né? Tem até uma música. E no próximo bloco eu vou trazer o violão pra tocar essa música. Aí, ó. Parque Reggae. Uma música que eu compus naquela época. Eu sei. Em que a Parque Regadas era o berço da boemia Olha, teresópolis. era maravilhoso. Pois é. E a gente estava sempre lá, toda vez que sabia que era ele que ia tocar, a gente ia. Já tinha o clubinho. Já tinha um monte de gente, e era muito legal. Então, quer Bons dizer, tempos. é esse tipo de coisa que eu fui passando. E depois da cultura, eu fui pro turismo. Conheci o Elias Maia, que o Elias tinha sido antes de mim. Aí já peguei Maurício Weichert. O Maurício. É, Eu cheguei a conhecer o Maurício no Gente, turismo. um cara maravilhoso, é dono da 99, 9.9 Turismo. Também é outro que dá uma entrevista que é um espetáculo. Ele é Maurício já quase só de A cabelo, Eliana, alecrim. ela já tá trazendo Já tá aqui fazendo um nossa pauta. roteiro. Essas pautas até o final do ano. Facilita, né? Que é uma beleza. Nossas pautas até o final do ano, ele já tá trazendo aqui em primeira mão. Inclusive pra gente. Ele já é um spoiler, pior que tá todo mundo já sabendo. Basta saber se eles vão querer vir passar aqui, ó, no podcast do Jornal Alecrim. Vai pra sim. participar, hein? Ó, Vai já sim. fica aí o convite no ar. Vai lá. sim. Então, quer dizer, depois fui pro turismo.
E aí fui lá pra doutora. Tive na feirinha, tive no Soberbo, Aí a Elizabeth Masi, que era a secretária, falou: Eliana, nós vamos abrir um atendimento na rodoviária. Eu falei assim, nossa, pertinho da minha casa. Que beleza, aí, hein? mas eu não queria deixar claro mas eu não queria sair do Soberbo, eu adorava aquilo lá. Aí ela falou: Eliana, mas só você pode assumir comigo. A Beth é um ser humano divino. Quem tem coragem de falar não pra Beth? É difícil. Aí vim eu pra treinar o resto das pessoas. Aí comprei pedrinha pra segurar os folhetos. Verdade. Aí enfeitava tudo. Eu conheci aquele stand de atendimento turístico da rodoviária antes e depois da Eliana. Então eu gosto dessas coisas enfeitadas. Eu sou, todo lugar que eu trabalhei, eu fiz isso. Então a minha casa é assim. Você deixou um pouquinho de você em cada lugar que você trabalhou. Sempre, Cláudia. E era tão bom. Sabe, e assim, todo mundo pergunta. Eu falei dessa trajetória e rápido, porque afinal de contas, se eu for explicar detalhe por detalhe, tem conversa para vamos fazer um monte de programa. Mas eu tenho 2 filhos. E cada um dos meus filhos teve uma doença numa determinada época. E eu precisei enfrentar isso e coisas sérias. Olha só. E foram as únicas coisas ruins que eu passei na minha vida. Mais nada. Com certeza, né? Filho doente. Mais nada. Porque eu tive um pai maravilhoso. Seu Luiz Rezende. Só falar o nome do seu Luiz Rezende na rua, acabou. Todo mundo fala com você. Ele era um espetáculo. E aí meus filhos estiveram doentes. Foi nessa época que eu parei de fumar. E, gente, não fuma não. Eu tô ótima hoje de saúde por causa disso. Ai, ó, tá vendo? É uma ótima campanha. Fica a dica aí, ó. Galera, principalmente a Pra não largar a garotada. cachaça ainda. Mentira, eu não tô. Então brindemos! Esse videogame é cada vez mais doido. Eu não bebo. Eu não bebo, não como gordura, não como Açúcar. Tá vendo? Ó, esbelta desse jeito. E vamos pegar os exemplos, os bons exemplos. Como diz o meu neto, que eu não sou velhinha, eu sou velhinha. Que maravilha, que energia maravilhosa. Faço muito exercício. Contagiante. Faço muito exercício. E não faço exercício por vaidade, não. Tem muita gente que faz. Eu faço exercício para ficar bem mesmo. É porque eu gosto. Isso é importante. Eu sinto falta. A pessoa se sentir bem com o que está fazendo. Eu sinto falta de estar bem. Sabe, o cansaço me dá... Por exemplo, não posso falar quando eu era pequena. Meu filho que eu tenho que dizer Quando eu era pequena, nova. Quando eu era nova, ele fala assim: mãe, você é mínima, então para. Perfeito. Então quando eu Que era... nem a Marleria, né? Marleria. Quando eu era Queria. novinha, eu andava com meu pai e meu pai andava muito depressa. Então cada passo do papai eu dava uns 4. Então eu ando correndo na rua, eu só corro, ando depressa pra caramba. Eu só paro quando alguém... Oi, Eliana, bom dia! Deve ser toda hora, a cada 10 passos. A cada 4 passos tem que Ou dar seja, uma ela dá 4 passos rápido. Eu não paro. É verdade. Eu sou um desses que toda vez que passo por ela na rua, eu paro. Tem como passar pela... Se eu a vi também não pela posso pedir que Eliana. não vi, não tem como. E eu às vezes... Não, e às vezes, que depois de uma certa idade, sabe, né? Você esquece um pouco o nome das pessoas. Aí, oi, querida! vai, querida. Querida é bom, né? E todo mundo lembra do meu nome. Eu fico com uma vergonha. Eu chamo todo mundo de Zé. Porque aí o que acontece? Eu não erro o nome de ninguém, porque eu não tento acertar. É isso aí.
aí, minha gente, é isso aí, tá vendo só? E assim a gente vai contando aí histórias e mais histórias aqui no podcast, no videocast do Jornal Editora Alecrim. E o nosso programinha, olha só, já passou rápido, já tá no finalzinho. Mas é claro que, né, com essa pessoa a gente não pode ficar um programa só, né? Vai estendendo mais um pouquinho e vamos deixar você de casa curiosos para saber o que vem depois, né? Que a gente tá só aqui no começo aquecendo os motores, né? Mas o programa passa assim tão rapidinho, né? Como vai rápido, né, gente? É verdade. E aí eu convido vocês para se inscreverem no canal aqui do Jornal Alecrim, tá? Jornal Editora Alecrim. No YouTube Jornal Alecrim e também nas nossas redes, que é jornal.alecrim, que é a rede do jornal, editora.alecrim, que é a rede da editora, né? E acompanhar no site www.jornalalecrim.com. Você vai ter as notícias online. Então todo dia, à medida que vai chegando notícias, novidades, agenda cultural, nós sempre colocamos ali as matérias. Tá? Então você pode acessar no site, então você vai ficar por dentro do que está rolando. O nosso jornal impresso, vou até aproveitar aqui. É lindo, tá lindo. É porque eu dei pra ele, ó. Eu já ganhei. Ele estava Eu aqui, botei foi aí. passear, minha nossa senhora. Não, sabe? Mas enfim. Tá eu ganhei. Agora vai ter que pegar depois. Pronto, Você e a mãe. Porque aqui é o nosso ponto de encontro do Jornal Isso Alecrim. aí, que é uma coisa super importante para falar para vocês. O Jornal Alecrim, ele também tem nessa forma aqui impressa, tá? Uma coisa que a gente Colorido. né? É uma pegada diferente. E aqui a gente fala sobre o turismo, a cultura, a gastronomia, os eventos que a gente vai ter aí durante o bimestre. O jornal impresso ele é bimestral, né? Por enquanto, né? Quem sabe um dia ele vai virar aí mensal. Pra voltar a ser Voltar mensal, a ser né? mensal, ele era mensal e foi para bimestral. E aqui você encontra também várias coisitas para ler. É um resuminho, né, do que tem online e tem alguns diferenciais que são aqui as regiões que a As gente dicas também, turísticas, né, Que atua. legal, que legal. E aí muita gente não sabe que a gente tem esse jornal impresso, às vezes pergunta, mas tem. Aí ele é distribuído gratuitamente. E se você quiser pegar o seu exemplar, basta você ir até um ponto de encontro, que é um stand parecido com esse daqui, é um stand como esse daqui, né? Mas fica em alguns pontos em Teresópolis, em São José do Rio Preto, em Araruama e em outras cidades que aos pouquinhos do programa a gente vai falando. São Pedro Aldeia. Eu vou terminando por aqui, porque já estourou nosso tempo. E aguardem o próximo programa. Convida a gente que fala demais, é isso, ó. Tchau! Tchau, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.